O Internacional tomou uma atitude para a metade desta temporada. Na janela de transferências, um goleiro deve ser contratado. A gente vai repercutir como isso impacta no andamento da temporada do Internacional. E vamos falar também sobre a campanha do Inter dentro do estádio Beira-Rio. A campanha da temporada de 2026, nesses 5 primeiros jogos, é a pior desde 2021. A gente vai trazer os números e analisar o impacto da falta dos bons resultados e das boas atuações dentro de casa para o desempenho colorado no Campeonato Nacional. A gente repercute tudo isso a partir de agora. E é isso, gente. Bora atualizar as informações do Internacional aqui no canal. Eu sou Douglas Demolineri e conto muito com a tua participação. Deixa o teu like, hype esse conteúdo, compartilha e se inscreve no canal. Vamos juntos rumo à meta de atingir os 20 mil inscritos aqui no canal. Bora aumentar essa comunidade bacana que acompanha as informações do Colorado aqui no canal do Dedé. Pessoal, precisamos falar sobre o desempenho do Internacional dentro do estádio Beira-Rio. Colorado é o pior mandante do Campeonato Nacional na temporada de 2026 ao lado do Coritiba. 5 jogos disputados, apenas 4 pontos conquistados. 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. É bem verdade que se for considerar que o Inter venceu a Chapecoense e empatou com o São Paulo nas últimas 2 rodadas, também não perde a 2 jogos, mas o desempenho na soma ele é muito complicado. Soma-se a isso ainda a falta de público, baixo público dentro do estádio Beira-Rio. E ainda nós temos um clássico Grenal no próximo jogo dentro de casa, dentro do estádio Colorado. Então é uma situação que o Inter precisa melhorar. O Inter precisa melhorar muito o seu rendimento dentro de casa, seja no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, no que for disputar. O Inter precisa muito do mando de campo. Se não tivesse impacto, se não houvesse diferença, não seriam realizados jogos ida e volta ou 2 turnos, jogo fora e jogo dentro da sua casa. E para fazer esse levantamento, para trazer alguns números, pessoal, eu trouxe aqui, tá, na parceria com o Ogol, as últimas 5 temporadas, 26, 25, 24, 23, 21. As últimas 6 temporadas, tá? As últimas 6 temporadas. Por que esse recorte de 6 temporadas? Porque, na verdade, eu fui baixando, né, os últimos inícios do Campeonato Brasileiro do Inter e cheguei até o pior, né? Qual das campanhas tinha sido pior que a atual? E a pior campanha que o Inter teve dentro de casa no início de Campeonato Brasileiro em 5 rodadas foi a temporada de 2021. Em 2021, Campeonato Brasileiro de 2021, o Inter teve seu pior início. O Inter não venceu nenhum jogo nas 5 primeiras rodadas. Foram 3 derrotas para São Paulo por 2-0, para o Palmeiras por 2-1 e para o Atlético Mineiro por 1-0 e 2 empates, Ceará e Sport. Ceará 1-1 e Sport 2-2. O técnico do Internacional no começo daquele Campeonato Brasileiro foi Miguel Ángel Ramírez. Só que ele só comandou na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois ele saiu. Ele acabou comandando a equipe do Internacional no início do Campeonato Brasileiro de 2021 contra a equipe do Sport. Foi o único jogo dentro do estádio Beira-Rio que ele comandou. Depois teve Osmar Loz em 2 jogos, tá? Empate, né, o empate contra o Ceará e a derrota para o Atlético Mineiro, e depois com o Diego Aguirre o Inter acabou perdendo para o Palmeiras e também para a equipe do São Paulo, tá? Esses foram os 5 primeiros jogos que o Internacional teve no Campeonato Brasileiro de 2021 e o Inter não conseguiu nenhuma vitória. Essa é a pior campanha do Inter, no caso 2026, desde aquele início de ano de 2021. No final da temporada, o Inter terminou com 5 derrotas, 6 empates e 8 vitórias. Aí, trazendo os outros desempenhos para vocês terem uma ideia, tá? Temporada de 2022, tá? O Inter começou com 2 vitórias e 3 empates. E o Inter
só perdeu um jogo no final do Campeonato Brasileiro de 2022, que foi a melhor campanha do Inter na história dos pontos corridos. Olha que curioso, como é importante ganhar dentro de casa, né? 13 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Aí se soma mais 2 vitórias dentro de casa, que o Inter tivesse terminado com 15 vitórias dentro do estádio Beira-Rio, poderia ter disputado o título com o Palmeiras. Como é importante vencer dentro de casa e ter uma campanha sólida. 2023 o Inter começou com 4 vitórias e 1 derrota, é a melhor arrancada, tá? Melhor arrancada dessas últimas 6 temporadas. O problema é que perdeu o fôlego, né? No decorrer daquele ano. Terminou apenas com 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 2024, tá? Os 5 primeiros jogos. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No total, o Inter acaba terminando com 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Olha esse impacto, gente, para vocês terem uma ideia aqui, tá? 2024 foi o ano da enchente. O Inter começa, tá? O Inter tem 2 jogos antes da enchente pelo Campeonato Brasileiro dentro do estádio Beira-Rio. O Inter tem o empate contra a equipe do Atlético Goianiense e a vitória sobre o Bahia, pelo placar de 2-1, se eu não estou equivocado. Depois vai vencer o Criciúma, vai vencer o Corinthians e Florianópolis, vai empatar com o São Paulo em Criciúma e vai perder para o Galo em Criciúma. Tá? Então esses são os números da enchente. E aí, tu vai ter uma ideia, o Inter no total teve 3 derrotas. Em 2024, mesmo que tenha jogado fora de casa, no caso, fora do estádio Beira-Rio, o Inter já igualou o número de derrotas de todo o Campeonato Brasileiro de 2024 em 2026. É muita derrota, gente. 3 derrotas é muita derrota. 2025, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Também não foi um início muito bom. O Inter termina o campeonato de 2025 com 5 derrotas, 6 empates e 8 vitórias. Não à toa, o Inter chegou na última rodada precisando vencer e torcer por resultados paralelos para não ser rebaixado. Afinal, a campanha do Inter fora de casa também foi tenebrosa. Então esses são os números, gente. Vejam o quão importante é ter uma campanha sólida. E quando eu bato nessa tecla muitas vezes no AM, nas lives com o Colar, é porque, cara, a gente precisa desses pontos. O Inter precisa de uma arrancada muito importante a partir de agora dentro do estádio Beira-Rio para melhorar esta situação. Deixa nos comentários aí, eu quero saber o que tu pensa sobre esses números, tá? E não esquece de passar na Brasil da Sorte, a nossa bet, a minha casa de apostas, empresa 100% brasileira. Tá vindo o Clássico Grenal, semana que vem a gente vai ter muita ação bacana junto com a Brasil da Sorte, tá? Então já faz teu cadastro, te registra lá, tá? Faz teu cadastro, te registra se tu for maior de 18 anos e se tu sabe jogar com responsabilidade. Brasil da Sorte. Segue lá no @BrasilDaSorteBet no Instagram e acesse www.brasildasorte.bet.br. Para fechar, gente, eu quero falar com vocês a respeito de 2 assuntos, tá? 2 assuntos rápidos. O primeiro, Paulo Pesolano está muito incomodado com o momento que o Inter está vivendo e o estilo de jogo. Ele falou na entrevista coletiva, questionado pelo Taigor Jank, né, que ele mudou sua forma de jogar. O Inter está muito mais reativo, o Inter está muito mais defensivo do que gostaria o Paulo Pesolano. E o Paulo Pesolano confirmou isso, ele disse isso, que ele prefere, né, um time mais propositivo, um time marcando lá em cima, um time que ataca mais, um time que por mais que sofra gols, marque gols, só que ele entendeu que o momento do Inter pede outra situação, que o Inter, que esse momento do Inter é da postura contra a Chapecoense, é da postura contra o Santos, de um time brigador, uma postura infelizmente parecida com o que a gente veio contra o São Paulo. Conseguiu achar um gol, sentou na vantagem e tentou se defender. A grande verdade é que, novamente, por falhas individuais, como aconteceu quando o Inter estava atacando, o Inter acabou sofrendo um empate. Então, na prática, eu não sei se não é a hora do Pesolano, cara, segue com a tua intuição, segue com o teu estilo de jogo, vai pra cima, porque as falhas estão acontecendo igual. Mesmo se defendendo, o Inter tomou gol contra o Santos e o Inter tomou gol contra o São Paulo. O Inter só não tomou gol em um jogo, que foi contra a Chapecoense, e com todo respeito é um time que vai lutar para não cair.
Então eu acho que se existe uma convicção, existe uma forma de jogo, o Pesolano tem que jogar da forma que ele trabalha, tá? Tem que ser da forma que ele acredita. Por mais que haja pressão, por mais que haja crítica, por mais que o departamento de futebol colorado entenda que vai ser um ano muito complicado, Pesolano reforçou esse discurso, joga com a tua convicção, né? Ganha de 3-2, ganha de 4-3, mas ganha jogando da tua forma. E outra coisa que a gente precisa falar é sobre a busca do Inter por um goleiro. Lucas Colar trouxe essa informação no AM Colorado, acho que ontem ou anteontem, e a gente repercutiu, né, durante o programa, mas eu não trouxe aqui pro canal. O Inter pensa em contratar um goleiro na janela da metade da temporada. De novo, a gente está vivendo aquele momento do quem tá fora é melhor. Quando não joga o Rocher, todo mundo pede o Antony. Quando joga o Antony, todo mundo sente saudade do Rocher. O Rocher volta agora para o jogo contra a equipe do Corinthians no domingo lá na Neoquímica Arena, e depois para o Clássico Grenal e tudo mais. E o Antony vai seguir trabalhando. Mas a ideia do departamento de futebol do Inter não é um planejamento a partir da falha, não é isso, mas é uma ideia que o Inter já tinha de negociar o Antony e contratar um goleiro mais experiente, que é o Cauã Jesus, que o Felipe Sírio e que outros nomes que estão nas categorias de base, o Diego Esser. Ser a sombra do Rocher, um goleiro mais experiente. Então essa é a ideia e esse é o plano que o Inter tem para a janela da metade do ano. Beleza, gente? Deixa nos comentários aí o que tu acha da postura do Inter com o Pesolano, se ele tem que mudar, e o que tu acha dessa busca do Inter por um goleiro. Tá certo? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!